bem-vindos a mais uma aula de biologia. Na nossa aula de biologia de hoje, a gente vai ver dicas de como estudar biologia. Aonde essas dicas, elas vão servir não só para a disciplina de biologia, como também para outras disciplinas também. E você é o meu convidado todo especial para a gente falar um pouquinho sobre essas dicas de como estudar essa disciplina tão mágica que é a biologia. Então, biologia é uma disciplina que compreende a área de ciência da natureza. É uma disciplina cheia de nomes, cheia de terminologias, é uma disciplina bem ampla e que que está presente no nosso dia a dia, que estuda aquilo que está presente no nosso dia a dia. Basta lembrar que biologia vem do grego, onde bio significa vida e logia significa estudo. Então, por meio da biologia, a gente vai entender o ambiente onde nós nos encontramos, vamos entender os seres vivos com os quais nos relacionamos e vamos entender o nosso próprio organismo, vamos entender a nós mesmos por meio desse estudo da biologia. Então, a primeira dica é: seja positivo. Então, ter um pensamento positivo em relação à disciplina é importante para que você inicie essa viagem, esse estudo de biologia. Precisa se quebrar os preconceitos que você tem relacionado à disciplina, achando que é difícil, que tem muitos nomes complicados que você não consegue lembrar. Então você precisa ter uma atitude positiva, precisa ter um mindset de crescimento, precisa configurar a sua mente para que você consiga aprender biologia de forma mais fácil. Segunda dica, trace um objetivo. Então, identifique o motivo pelo qual você quer estudar biologia. É para passar em uma prova da escola? Por que eu quero estudar biologia? Qual que é o motivo de estudar biologia? É porque eu quero fazer vestibular. É porque biologia é uma das disciplinas de peso na carreira que eu quero seguir. É porque eu quero conhecer a mim mesmo, eu quero conhecer o ambiente em que eu vivo, eu quero entender como essas relações acontecem, quero entender como o meu corpo funciona. Então, traça um objetivo, pode ser um objetivo mais simples ou um objetivo mais amplo, mas você precisa traçar um objetivo do porquê, entender o porquê você quer estudar biologia, porque você precisa estudar biologia, para te dar um gás a mais para que você consiga ter esse ímpeto para estudar a disciplina. Terceira dica, estude pouco, mas estude todos os dias. Então, estudar todos os dias é importante. Então, embora você às vezes hoje você não consiga ter uma hora inteira disponível para estudar biologia, mas dê uma olhadinha no conteúdo por 5 minutos, por 10 minutos, dê uma olhada nos conceitos, nas palavras novas que aquele novo conteúdo ele aborda, ele traz. Então, estudar todos os dias, ter uma rotina de estudos é muito importante. Nós sabemos que nós temos basicamente 2 tipos de memória. Uma memória ativa, que é uma memória de curto prazo, e uma memória a longo prazo. Onde essa memória ativa, o conhecimento ele acaba se esvaindo, acaba caindo ali no esquecimento. Ou seja, porque você não aprendeu, você armazenou apenas aquele conhecimento na memória de curto prazo. A memória de longo prazo é aquela que vai permanecer com você por mais tempo. O que é interessante para você é que você tenha esses conhecimentos, não só de biologia como das demais disciplinas, em uma memória a longo prazo. Para que você consiga registrar isso em memória a longo prazo, você precisa estudar todos os dias. Mesmo que você estude pouco, mas você precisa estar estudando, estar vendo alguma coisa dentro daquela área, dentro daquela disciplina todos os dias, para que você possa tirar aquele conhecimento da sua memória ativa e possa passar para a memória de longo prazo. E assim, quando você necessitar, de repente, desse conteúdo para fazer alguma prova, para dar alguma palestra, para fazer algo maior, você apenas dá uma revisadinha ali e está tudo certo. Próxima dica, organize uma rotina com horários de estudo. Então, você ter uma rotina e organizá-la é importante. Então, procure fazer um planejamento do seu estudo. O que você vai estudar na segunda-feira? Eu vou estudar tal disciplina e vou revisar isso em tal disciplina. O que você vai estudar na terça?
Claro que esse planejamento é além daquilo que você tem para estudo na escola no tempo normal, né? Então, você tem aula hoje dessas disciplinas, mas o seu planejamento de estudo é o que você vai estudar após aquela aula. Após aquele compromisso que eu tenho da escola, eu preciso estudar o quê? Então, o que eu vou estudar na segunda-feira? No que eu vou focar? Então, quando você traça o seu objetivo, você já sabia no que você precisava focar. Então, estabeleça um planejamento de estudo para que possa facilitar. E organizar essa rotina é importante. Hoje em dia você consegue ter planejamento de estudo, acesso a planejamento de estudo na internet, acesso a planejamento de estudo também em alguns locais para poder comprar, onde você vai só distribuir o que você precisa. E aí você pode estar utilizando isso como modelo e estar adaptando isso à sua realidade. Realize uma leitura consciente. Realizar uma leitura consciente é importante em qualquer disciplina. O que eu chamo de realizar leitura consciente? É realizar uma leitura na qual você consiga compreender o que o texto está te dizendo, o que o texto está te falando. Então, às vezes, você lê um texto e você não entende nada, porque ele tem muitas palavras que você não sabe patar a vida do que seja, você não sabe o conceito daquelas palavras. Então, é necessário, na primeira leitura, que você vá circulando, vá sublinhando as palavras que você não conhece, para depois você procurar o significado. E aí, ao encontrar o significado, o conceito dessas palavras, fazer uma segunda, uma terceira leitura, para que você realmente consiga compreender a mensagem daquele texto, consiga compreender o que aquele texto está te dizendo, para que assim a aprendizagem ela possa ser gerada. Em biologia, você não encontra os conceitos das palavras de biologia nos dicionários de língua portuguesa. Mas hoje em dia você não precisa mais ter um dicionário específico de biologia, você tem uma ferramenta muito importante à sua disposição, que é a internet. Então, você coloca na internet essa palavra, qualquer palavra, que você vai encontrar o significado. Eu costumo dizer que hoje em dia é muito fácil estudar, porque você tem todo um acervo ao seu dispor, que basta um clique que você consegue ali o que você está procurando, o que antigamente era muito mais complicado. Então, aproveitem esses recursos que vocês têm para realmente elevar o conhecimento de vocês. Próxima dica, atenção à morfologia das palavras. Como em biologia tem muitas palavras que derivam de outras línguas, então é importante você estar atento à formação dessa palavra, como que essa palavra ela se forma. Porque algumas formações elas vão ser utilizadas para compor outras palavras em biologia. E que você, ao entender algumas estruturas, alguns prefixos, alguns sufixos, você consegue entender o que aquela outra palavra em biologia quer dizer, mesmo sem você saber o conceito da palavra. Por exemplo, biologia. Bio eu sei que significa vida. Então, biologia é o estudo da vida. Biogênese, opa, tem bio ali. Então, bio-vida, então tem alguma coisa relacionada à vida com essa palavra biogênese. E aí nós sabemos que biogênese é aquela teoria que diz que a vida só surge a partir da própria vida. A biogênese tem uma outra palavra aí com bio, e que tem praticamente a mesma morfologia de biogênese, o que muda é só o prefixo. Quando acontece isso, esse prefixo a em biologia sempre significa não. Não, então a biogênese, a não, biovida, ou seja, não vida, é aquela teoria que diz que a vida ela não surge a partir da própria vida. Então, quando você pega esses detalhes e começa a compreender a morfologia das palavras biológicas, você consegue entender às vezes outras tantas delas. Então, ter atenção à morfologia das palavras é essencial para que você às vezes consiga entender ou consiga estabelecer pelo menos um conceito prévio do que uma outra palavra nova que você de repente nunca viu, mas sabe algum prefixo, algum sufixo, tem a ver, tem relação. Então, estejam atentos a isso. Crie métodos para aprender palavras que têm dificuldade. E biologia, então, é lembrar do tal do ácido desoxirribonucleico, lembrar do tal dos polinucleotídeos, ribossomos, mitocôndria. Então, são muitas palavras e muitos termos em biologia. Então, aquela palavra que de repente você não consegue de forma alguma lembrar dela, então anote ela em um lugar
lugar específico, coloca um pedacinho de papel, anota ela junto com o seu conceito e coloca no espelho do seu quarto, no espelho do banheiro, em algum lugar que você tem contato diário. E aí assim, sempre que você for àquele determinado local, for ao espelho, dá uma olhadinha ali na beleza, olha lá as suas anotações que você tem lá junto ao espelho. E aí assim, você aos poucos você vai conseguindo fixar essa palavra que você tem dificuldade. Aplique o aprendizado no dia a dia. Aplicar o aprendizado no dia a dia ajuda muito você a fixar o conhecimento e a entender melhor o conteúdo. Então, tá estudando os animais, tá estudando as plantas durante a aula, tá estudando as células, então analisa isso no teu dia a dia, tenta levar para a sua casa. Então, tá estudando plantas, analisa aquilo que foi falado na aula com as plantas com as quais você tem em casa. Analise aquilo que foi falado na aula e relacione com os animais com os quais você tem em casa, com os quais você convive. Então, a partir dessa aplicação, desse aprendizado no dia a dia, isso vai fazer com que você consiga compreender e fixar ainda mais esse conteúdo de biologia. Assista a documentários. Em biologia, existem muitos documentários relacionados a diversos temas. Então, procura lá no Google determinado tema, coloca lá determinado tema e procura algum documentário, pede indicação do professor, se tem algum documentário interessante em relação a esse conteúdo e que você possa assistir para estar relacionando com o conteúdo de biologia. Então, assistir algum documentário relacionado ao conteúdo que está sendo ministrado te ajuda a entender mais. Te ajuda a entender melhor o conteúdo e às vezes a identificar em alguns filmes, como Vida de Inseto, que existem algumas coisas que não são bem reais naquele filme, que na verdade as características, uma determinada característica morfológica na formiga não é bem aquela, é uma outra na realidade. Então dá para você fazer essas comparações e dá para você ir adquirindo conhecimento também com esses documentários. Realize leituras com base no tema do conteúdo. Existem alguns livros que eles são relacionados aos temas de conteúdo de biologia. Um exemplo é o DNA, o Segredo da Vida, que é um livro que vai falar sobre essa questão da descoberta do DNA, né? Do DNA humano, do sequenciamento do DNA humano, e que além disso ele fala sobre muitas outras coisas, muitas outras descobertas, fala sobre o caminho até chegar a essa descoberta do DNA humano, ao sequenciamento do DNA humano, e fala também sobre outras coisas, vai falar sobre bactérias, vai falar sobre estudos na área da evolução, vai falar sobre diversas outras coisas, mas tem como principal tema o DNA. E também tem uma leitura de fácil compreensão, e tem também outros livros também relacionados com temas biológicos, temas de biologia, que você pode estar lendo também. Embora às vezes você tenha dificuldade às vezes de encontrar livros que sejam relacionados a temas de biologia, ou então de repente você não tem muito tempo para estar lendo livro específico para aquele assunto, você pode colocar lá no Google e ir atrás de reportagens relacionadas àquele tema, para que você possa aprofundar mais o teu conhecimento e perceber que esse conhecimento ele é aplicado no dia a dia, que ele está presente no dia a dia. Então, coloca lá o tema que está sendo estudado e pesquisa notícias relacionadas àquele tema. Então, ler uma boa notícia relacionada ao tema também funciona. Uma outra dica, compartilhe o seu conhecimento. Então, o conhecimento que a gente compartilha, a gente acaba fixando mais, acaba fixando melhor. Claro que não dá para compartilhar o conhecimento na hora da prova, né? Isso não vale. Mas estudar com um colega anterior a uma prova, tá ali compartilhando, tá ali dialogando a respeito de um determinado tema, a respeito de um conteúdo, daquilo que você sabe, daquilo que você conseguiu entender, isso vai te ajudar a fixar mais ainda o conteúdo. Então, aquilo que você ensina, você acaba aprendendo em dobro, você acaba fixando isso em dobro. Então, compartilhar o seu conhecimento é essencial na contribuição, na construção do seu conhecimento. Realize resumos manuscritos.
Realizar resumos, escrevendo mesmo, exercitando a mão, é importante para que você consiga fixar o conteúdo. Monte mapas mentais. De repente você não consegue montar um mapa mental, você não sabe como montar um mapa mental. Então, pesquise algum mapa mental relacionado àquele tema e copie aquele mapa mental que você pesquisou. Então, fazer esses mapas mentais, fazer resumos, além de ajudar você a fixar melhor o conteúdo, vai facilitar na hora das revisões. Porque aí você já estudou o conteúdo ali pra caramba, já sabe daquele conteúdo, mas aí vai ter prova amanhã. E eu preciso revisar aquele conteúdo que eu estava estudando todos os dias pra caramba. E aí então você revisa por meio dos resumos, por meio dos mapas mentais, vai ser mais rápido para você conseguir fazer a revisão. Agora, claro, não dá para estudar utilizando apenas os resumos e os mapas mentais se você anteriormente não fez um estudo aprofundado. Os mapas mentais e os resumos vão servir apenas para revisão de um conteúdo que você já estudou de forma mais aprofundada. Revise antes de dormir. Existem estudos que dizem que durante o sono a gente afina o conteúdo. Ou seja, quer dizer o quê? Que a gente fixa o conteúdo. Então, revisar o conteúdo antes de dormir vai ajudar você a fixar melhor. Quando nós estamos acordados, nós estamos aprendendo, e quando nós estamos dormindo, nós estamos fixando. Então, se nós revisamos o conteúdo antes de dormir, a gente vai fixar isso de forma muito mais fácil. Então, revisa o conteúdo antes de dormir. Então, pega ali meia hora para dar uma olhadinha nos teus resumos, para dar uma olhadinha nos teus mapas mentais e dorme. E aí você vai estar ajudando a fixar esse conteúdo melhor ainda. Estude antes da aula. Estudar antes da aula é importante para que você já vá para a aula já conhecendo mais ou menos o que o professor vai falar por dentro do assunto. E você vai para a aula ali para tirar as dúvidas, né? E para estar participando também mais da aula. Então, estudar antes da aula te ajuda a você conseguir observar quais as dúvidas que você tem relacionadas àquele conteúdo e tá ali perguntando, tá ali tirando essas dúvidas com o professor. A aula é para tirar dúvidas. E além disso, você precisa praticar por meio das atividades, exercitar o conteúdo. Então, não adianta, às vezes, eu estudar pra caramba o conteúdo se eu não realizo atividades, porque por meio das atividades eu vou conseguir fixar melhor o conteúdo e vou conseguir entender o conteúdo e conseguir perceber o que eu preciso estudar mais. O que não está suficiente para eu poder conseguir acertar determinadas questões. E além disso, te ajuda também na interpretação das questões. Tem muitos alunos que às vezes eles sabem o conteúdo, sabem tudo do conteúdo, mas na hora de fazer as questões eles não conseguem. É porque não sabem do conteúdo? Não, é porque não conseguiram identificar o que a questão ela estava querendo, o que a questão ela estava pedindo para você. Então, ao fazer questões, você também acaba melhorando bastante na interpretação, além de identificar o que você precisa estudar mais, fixar o conteúdo, vai te ajudar também a melhorar o seu nível de interpretação. Revise as provas. Tem alguns professores, alguns relatos de professores que quando eram alunos, eles diziam que aprendiam muito mais com as questões que tinham errado do que com as questões que tinham acertado. Mas por quê? Porque eles tinham o hábito de revisar as provas. Então, receber uma prova ali, seja de biologia, seja de qualquer prova que seja, dê uma olhadinha na prova. Veja principalmente as questões que você errou. Identifique por que você errou aquela questão. Foi porque eu não sabia o conceito de tal coisa. Aí eu errei essa questão aqui, foi falta de atenção. Eu não fiz a leitura direito da questão. Eu errei essa questão aqui, foi porque eu não consegui entender o que essa questão queria dizer, o que essa questão estava pedindo. Então, revise as provas, tenha atenção naquelas questões que você errou para observar o que você precisa reforçar de conteúdo. E aí, dê uma estudada, dê uma reforçada desse conteúdo após a prova, porque lembre-se, você está estudando, não é para a prova, você está estudando para adquirir conhecimento. Então, quando você tem esse pensamento de que você está estudando para adquirir conhecimento, não para passar na prova, você acaba
fixando o conteúdo, e esse conteúdo acaba passando da sua memória ativa e vai para a sua memória de longo prazo. E aí você não esquece esse conteúdo. E aí eu finalizo deixando vocês com uma frase: só você pode fazer a diferença na sua vida. Não adianta o seu pai, a sua mãe, o seu avô ou a sua professora se esforçarem para que você consiga atingir o seu sonho, atingir o seu objetivo, se você não quer. Então só você pode fazer a diferença na sua vida. Então vamos aproveitar esse momento, vamos aproveitar esse ano e vamos estudar para valer, ok? Até a próxima!